El Salvador serve como modelo pro Brasil e a gente tem a capacidade, ou não, a gente tem que começar do zero. Um novo presidente, trazer a Câmara com ele, mudar o judiciário, mudar as leis. Porque só colocar a PCC e Comando Vermelho como facções terroristas, com os Estados Unidos agora ajudando em alguma coisa, eu ainda vejo que não é a solução. Os Estados Unidos não fez grandes coisas em outros países. Tem o México lá com mais duas células também. E tu não viu os Estados Unidos entrar lá. Ele não entrou lá na Bolívia. Não vai entrar no Brasil. Mas aí, Batata, o que eu queria te perguntar? Olhando o modelo de El Salvador, que o Bukele, ele conseguiu entrar como presidente. Na segunda vez que ele... Aí ele fez um trabalho legal, ok, mas ele não tinha Câmara com ele, dos deputados, digamos assim. Quando ele foi se reeleger, ele chegou pra população e falou, eu preciso da Câmara, só que eu preciso de vocês. Vocês confiam em mim? Votem no meu partido. E ele conseguiu levar, 90% da Câmara... Isso aí. A favor dele. Ou seja, ali ele já começou a mandar em tudo. E aí, só lembrando aqui... O que ele fez? Com esses 90%, ele começou a olhar dentro da Constituição e dentro da lei o que ele poderia fazer. E a primeira atitude dele foi mudar o judiciário. Porque ele sabia que o judiciário estava corrompido. Ele falou, eu preciso mudar o quê? Eu preciso mudar as leis. Eu preciso mudar o judiciário para não me atrapalhar. Ele destituiu todo mundo e fez novas escolhas. Então ele tinha a Câmara, o judiciário. Aí... Por ordem de lei de exceção, né? Ele conseguiu tomar esse estado de exceção, ele conseguiu fazer o que ele queria. Porque o que ele fez com o estado de exceção? Mas no Brasil a gente teria que talvez começar por aí, né? Porque olha só como é que são as coisas. Por que nós precisamos do reconhecimento do Estado? Pra que isso? Porque isso é um passo que eu fico feliz. Porque se você não tiver uma organização reconhecida, você não pode simplesmente, por exemplo, o que aconteceu em El Salvador? Presos sem o devido processo legal. Julgamentos coletivos. A mudança do regime prisional. O afastamento o afastamento dos direitos constitucionais que são preservados pelo cidadão comum, quando ele identificava o cara como faccionado, se ele era o cara da gangue, o cara era submetido a um regime totalmente diferente, que é o regime de exceção. Isso afetou a população? Não. Você chega lá e você vê qual é a sensação da população. O estado de exceção, hoje o Bukele é muito cobrado por isso, né? Esse estado de exceção é uma coisa que é aplicada numa situação é uma situação extrema, né? Hoje está muito ruim, a gente coloca esse regime de exceção e quando que a gente suspende aquele problema sanar? Lá em El Salvador isso já está há 42 meses. Normalizou o estado de exceção, pô. E a prisão lá, o bicho pega, né, Batata? E a prisão é um exemplo pro mais jovem não querer entrar pro mundo do crime. Porque os caras lá dentro sofrem, né? Mas quando ele assumiu, é isso que eu falo, os presídios, ele foi contornando as coisas aos poucos. Os presídios eram dominados iguais, não sei, igual o da Etiópia, eu não sei se aqui funciona assim, entendeu? Mas um amigo meu falou, aí nos presídios funcionavam os telefones, as gangues tinham até prostíbulos dentro do... É porque lá no Rio de Janeiro, eu acho que no Rio de Janeiro, não sei, foi pego um negócio com... Lembra uma passagem secreta que caía num quarto onde tinha prostituição, era uma coisa assim, uma coisa estúpida, cara. A investigação que chegou até a Deolane era de um papelzinho que caiu do banho do Marcola, e aí eles juntaram o papelzinho e fizeram essa investigação. Isso me dá muito medo, André. Você tá pensando que eu fico feliz porque a investigação saiu daí? Não, porra! Porque nós temos hoje uma transação bilionária rolando nessa merda e eles vão ter que ficar lá no banheiro esperando o papelzinho cair, porque senão a gente não anda. Cadê a aparelhagem? Cadê a inteligência? Gente, assim, Gente, aqui no Brasil é o que o próprio
Derrite falou. Aqui no Brasil, a dificuldade que se tem para avançar uma investigação numa empresa sóbria, numa empresa lícita, é muito difícil. E os Estados Unidos, uma mera suspeição, não precisa nada de judicial, o cara aperta o botão e para a empresa, porra. Qual é o medo? O medo é da injustiça ou do tamanho da ilegalidade? Porque se essa grana de 260 bilhões realmente, parceiro, é um montante da transação equivalente a 30% do PIB, se erradicar essa porra, nós temos um baque econômico? Exatamente. Agora, Batata, antes da gente entrar aqui em assuntos mais militares do dia a dia de vocês, eu vou trazer o Sargento Giroto para nossa conversa também. Sim. Daqui a pouquinho. Eu quero perguntar para você. El Salvador serve como modelo para o Brasil e a gente tem a capacidade ou não? A gente tem que começar do zero. Um novo presidente, trazer a Câmara com ele, mudar o judiciário, mudar as leis. Porque só colocar a PCC e Comando Vermelho como facções terroristas, com os Estados Unidos agora ajudando em alguma coisa, eu ainda vejo que não é a solução. A verdade é o seguinte, cara. A visão política, ela precisa mudar. É uma grande mentira achar que isso vai estremecer alguma coisa. Pode estremecer a nossa soberania. Os Estados Unidos não fez grandes coisas em outros países. Tem o México lá com mais duas células também. E tu não viu os Estados Unidos entrar lá. Ele não entrou lá na Bolívia. Não vai entrar no Brasil. Não é no Brasil. Tá lá. Venezuela também tem. Todos eles foram decretados, reconhecidos como terroristas, pô. Agora, se vai mexer muito, eu acho que muito mais. Por quê? Porque o PCC, cara, ele não é uma coisa comum. O PCC virou uma SA, parceiro. O PCC, ele virou uma coisa tamanha, uma coisa tão assim... Porra, é assim, eu não tô ovacionando o PCC não, tá? Mas você negar a estrutura que os caras criaram, mano, é idiotice. É uma empresa com CEO, diretor, equipe de tecnologia, marketing, é uma equipe completa, é uma empresa completa. Sem necessidade de multinacional. Com faturamento, como você falou, de muitos bilhões. Então a gente precisa de ajuda. Mas assim, em resumo... E o que acontece? Funciona aqui? Funciona. Só que a nossa porrada aqui, ela é muito maior do que El Salvador. Porque é muito maior, né, o nosso problema. O nosso problema, ele tá entranhado. Por exemplo, El Salvador, qual era o problema? As gangues que matavam. Tinha um problema que era uma rota de tráfico. Era uma só rota. prender as gangues. Era uma rota de tráfico, sim. Mas você não compara a nossa rota aqui, porra. Nós abastecemos a Europa, porra. Foram pegos carregamentos novos com navio com 10 toneladas de cocaína. Porra, a cocaína, meu amigo, na Europa, 1 grama de cocaína equivale a 1 grama de ouro, porra. É muito caro. Tem noção de 10 toneladas de cocaína? E não quebrou, porra. E não quebrou a máquina. Prenderam o navio lá e não quebrou a máquina. Não quebrou o PCC. Ou seja, estamos falando de uma organização, às vezes mundialmente respeitada. Não, com certeza. Tá dentro do entranhado. Então você não adianta você achar que nós vamos criar um secote aqui, que nós vamos sair recolhendo todo mundo e enfiar lá dentro porque acabou, porque não é assim aqui. Esse é o problema. A coisa saiu das nossas mãos por inércia do Estado por anos e anos e anos. E hoje o poder político tá muito mais entranhado do que El Salvador, porra. É muito mais.
É muito mais grana, cara. Então a solução é muito mais complexa do que foi feito em El Muito. Salvador. Nós temos hoje no CNJ, eu vi algumas coisas em torno aí, sei lá, de alguns centenas de sentenças dadas favorecendo criminosos do PCC e do CV, que são verdadeiramente assim. Coisa assim, causa uma estupidez, porque Deus me livre, porra. Tem uma sentença do cara com meia tonelada de cocaína saindo do avião e foi liberado em audiência de custódia. Mas por que esse cara foi liberado? Ele foi liberado porque o juiz entendeu que a abordagem ao avião era ilegal, porque o piloto, ele nunca vai se encontrar em uma condição de suspeito, e aí você não pode abordar ninguém que não esteja suspeito. Aí ele, libera o cara. E o cara com meia tonelada de cocaína, cara. É um absurdo. É uma coisa assim que não vai entrar na cabeça nem minha, nem de quem tá nos assistindo, e de ninguém. E esse cara possui uma legislação hoje constitucional do livre convencimento real, da busca da verdade real. Isso aí está constitucionalmente que protege ele, que possa tomar suas decisões. Ele simplesmente fez o embasamento do que ele viu, do que ele enxergou, e ele colocou lá e toma. E vai. É onde eu te pergunto, porra, por que a popularidade do Flávio Bolsonaro subiu? Por quê? Porque o cara da favela, ele nem sabe que a gente tem nióbio, porra. Ele nem sabe se a gente tem petróleo ou não. E ele só deu uma derrapada agora com a questão do Master, né? Cara, ele vinha forte. E o lance do Master? Todo mundo me pergunta isso, você, tu é a favor do cara, tu é do PL? E o Master, cara? Cara, se eu fosse defender ele juridicamente, até agora ele não cometeu nenhum crime, não tem crime contra ele. No máximo foi imoral. É imoral. Ele ter se reunido agora, Batata, mas se ele for pego num crime, é ele que paga pela porra do crime dele, porra. Exato. Se inscreve aqui no Cortes do Caveira 01 e deixa o like. Isso ajuda demais o canal a crescer e motiva a trazer cada vez mais cortes de podcasts policiais pra vocês. Lembrando que todos os créditos do podcast original estão na descrição do vídeo.